Bom, pessoal, continuando agora, né? Então vamos fazer a prática do desenvolvimento do código de teste usando o Mockito de Unity 5, né? Só para lembrar aqui, né? No vídeo anterior nós vimos o que? Criamos aqui um programinha, uma aplicaçãozinha que vai o que? Recebe o ID, né? Do estudante e retorna o nome dele, tá bom? Aí a gente tem esse serviço aqui, onde a nossa classe Student Search usa ele, tá bom? Para fazer a busca aqui do ID e retornar as informações do aluno, tá? Para depois recuperar o nome dele, né? Então, o primeiro passo, então, eu criei esse pacote Mockito.test aqui, que está relacionado ali, fazendo referência ao pacote Mockito. Bom, então vamos aqui. Como nós queremos criar um teste de unidade, né, da classe Student Search, então vamos colocar aqui Student Search Test. Bom, aí aqui agora temos que observar o seguinte, primeiro passo. Vamos ver qual que é a dependência, né? Então aqui, ó, essa classe aqui tem essa dependência para esse serviço. O que significa? Significa que a gente vai ter que criar um mock para esse serviço. Estamos querendo testar Student Search somente, né? Bom, então eu vou criar aqui, ó, um método de inicialização. E vou colocar um método aqui de testar. Public void test student. Bom, aí que é o seguinte, aqui no JUnit, ele sempre vai testar as classes quando ele encontra anotações, né? Tá? Então, para isso a gente tem a anotação teste, e aí fica atento para importar aqui o Jupyter, tá? Que é o JUnit 5 aqui, né? Bom, então esse aqui significa que toda vez que ele encontrar um método que está com essa anotação, ele vai rodar o teste, ele vai rodar esse método. Esse de inicialização aqui, a gente quer inicializar nossas instâncias, né? Inicializar nosso mock, e criar ele. Como é que a gente faz? Então tem a anotação no JUnit 5 before all e temos a anotação before each. Before all é o seguinte, ela sempre vai executar este método aqui uma única vez antes de todos os métodos com anotação teste. Before each, ele vai executar esse método init aqui sempre antes de qualquer método que ele for rodar com anotação teste, tá? Então eu vou deixar por enquanto aqui, vamos fazer o teste com before all primeiro, para vocês verem a importância do outro depois também. Bom, então aí o que acontece? A gente já criou nossa estrutura da nossa classe e agora vamos criar o nosso mock, né? Para depois testarmos o nosso método search lá do estudante, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou criar private student service, que é o nosso serviço lá, né? Então, vou colocar student service test. Importar aqui. Agora vamos criar o nosso mock, tá? Então, student service test. Aí no Mockito, né, temos a classe Mockito, aonde você pode chamar o método mock, tá? E esse método mock aqui, vamos lá estudar ele aqui. Olha o seguinte, ele é estático, por isso que eu coloquei lá mockito.mock, né? E o argumento que ele recebe aqui é uma classe que você vai fazer o mock dela ou uma interface que você vai criar o mock dele. No nosso caso, é uma interface, né? Porque olha aqui, a Student Service é uma interface. Então, vamos colocar aqui, Student Service. Bom, existe uma outra maneira, deixa eu importar. Aqui. Ué. Ok. Uma coisa que tinha me dado referência. Agora tem um detalhe aqui, deixa eu
E por que não está importando? Vamos colocar, quando a gente vai rodar aqui no JUnit 5, ele precisa de ser estático, esse método, consequentemente, nosso atributo também tem que ser estático, ok? Deixa eu atualizar aqui. Ok, deixa eu testar aqui. Beleza. Bom, aí o que acontece? Então, criamos o nosso mock e agora temos que adicionar algumas restrições, tá? A gente quer fazer a nossa configuração. Ah, tá, que eu ia falar aqui que esse problema é o seguinte. A gente pode fazer um import estático, tá? Do método Mockito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. A gente pode perfeitamente fazer desse jeito, ao invés de mockito.mock, tá? A gente faz um import estático. E aí fica a preferência, né, de vocês, né? Então aí em Mockito, vou colocar aqui a classe aqui só para vocês verem, né? Tem um método chamado when, né? Que significa que quando algo acontecer, eu quero que você faça isso. Então, a moral da história é essa. Então, a gente vai usar o quê? O nosso serviço agora, que a gente acabou de criar aqui. Usar o método search, né, do nosso serviço. E aí eu vou informar o seguinte. Toda vez que entrar qualquer número, que é um inteiro, lá o nosso método recebe. Então, qualquer inteiro que entrar, eu quero que retorna, por exemplo, nulo. Então, aqui eu vou criar uma classe de constante aqui, para a gente fazer isso. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou criar essa aqui, e aí temos o nosso atributozinho aqui, que vai ser um constante, tá? Uma constante lá, e vamos criar no formato JSON, porque não sei se vocês lembram aqui, ó, aqui a gente está trabalhando com JSON, né? E aí a gente tem esse atributozinho aqui, first name, aqui lá no JSON para buscar. Então a gente vai ter que criar aqui um string nesse formato, e deixa eu... Aqui. E o JSON ele inicia com chaves, então temos que fechar a chave. E aí em seguida a gente vai ter o first name, né, ali, que é aquele lá que eu copiei. E aí a gente quer que retorna null, né? Então aí, só que aqui a gente tem que adicionar umas strings de escape aqui, para não dar problema, senão não vai funcionar. Certo? Então aí, bom, a gente resolveu esse problema aqui. A gente está dizendo então para ele aqui, ó, qualquer inteiro que entrar, eu quero que você retorne nulo para o nome dele. Mas aí eu quero adicionar uma nova restrição, porque eu quero colocar uma exceção aqui, né, um caso específico. Então, ó, mas, né, se entrar, por exemplo, o número 122, eu quero que retorne student const Mary. Então, eu quero um nome Mary lá, o nome de uma aluna com esse nome. E aí eu vou até copiar aqui agora, isso aqui, e aí a gente coloca Mary Stewart, ok? Bom, aí, então nesse momento aqui agora eu fiz a minha configuração do meu mock. Se vocês quiserem fazer um import aqui, ó, como eu fiz aqui, estático, fica à vontade, tá? Estou mostrando as duas maneiras para vocês conhecerem. Bom, depois que eu criei o mock, então, e agora eu quero testar o meu método, né? Então, vamos primeiro aqui, vamos testar o caso aonde é null, ou seja, vai retornar vazio a busca dele. E aí, para isso, a gente precisa agora que nós vamos testar, depois de toda essa elaboração aqui, vamos testar agora o nosso método lá, né, da classe aqui, Student Search. Agora que nós vamos usar ela e vamos testar esse método getStudent, tá bom? Então, aqui, Student Search.
Aí vou colocar aqui student, new student search. E aí ele vai receber agora o que? O meu serviço lá que nós criamos, né? Vou importar aqui. Seguinte, para esse caso simples aqui, você pode tanto importar, instanciar a student aqui, como declará-la aqui e usá-la, tá? E inicializar ali no init. Vamos testar também. Aí, por exemplo, agora que eu faço isso, aí eu vou recuperar o nome do aluno aqui. É onde eu vou pegar student.getStudent. Vou passar aqui um ID 1, que eu quero que retorne nulo. Então é qualquer inteiro diferente de 122, né? GetFirstName, que é o método para recuperar o nome dele. E aí vamos usar o assert equals, né? Que é o que a gente já viu anteriormente, para verificar se tem que retornar nulo, né? Para dizer que passou o nosso teste, tá bom? Vou botar aqui. Então, ó, testando. Ok, olha lá, uma rodada, 0 erro, 0 falha. Tudo verdinho. Perfeito. Então, passou o nosso teste. Agora vou replicar aqui, para a gente testar o caso da Mary lá. Aí vocês vão ver o seguinte, ó, 122. E aqui vai ter que ser Mary Stewart, ok? E aí vamos rodar de novo. Ok, ó, 2 rodadas, 0 erros, 0 falhas, os 2 testes passaram. Aí como eu falei para vocês, nesse caso aqui, qual que é a diferença de eu fazer aqui com aqui, né? Que eu quero fazer a mudança, ó. Vou até comentar só aqui. A diferença é que aqui eu estou instanciando ele toda vez, né, que eu vou rodar meu método de teste. Aqui não. Do jeito que eu vou fazer agora aqui, a gente simplesmente está instanciando ele uma única vez, tá? Então essa é a diferença, ok? Deixa eu ver se eu comentei tudo bonitinho ali, ok? Tá? Então esse aqui, nesse exemplo que a gente fez, é irrelevante você declarar instanciar aqui com aqui, tá bom? Bom, então agora vamos para o segundo passo, né? Qual que é o problema disso aqui que a gente fez e qual que é a vantagem, tá? Então, existem vantagens e desvantagens nessa estratégia que a gente fez, que é o modelo mais simples. Primeiro, a vantagem é que você tem um controle aqui nos seus mocks que você está criando. Só que o problema é que ele pode ficar muito verboso, né? Se você começar a criar mock desse jeito aqui, ó, tá? Vai ficando bem denso. E aí, além disso, também ele não valida o uso do framework e nem detecta os stubs incorretos, tá? Então, agora vamos fazer uma variação disso. Vamos criar aqui classe de teste 2. A gente vai usar agora a notação mock, tá? Então, deixa eu mexer aqui. Agora, a gente criou então esse 2 aqui, eu vou até anotar aqui, ó. Using the annotation mock. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente simplesmente, ao invés da gente criar, né, esse mock aqui declarando, a gente vai anotar. Então, a gente tem essa anotação aqui, aonde eu vou anotar quem é o meu mock. Então, eu estou referindo agora então, esse serviço com essa anotação em cima dele, tá? Então, nesse momento aqui, eu anotei ele. E agora eu posso jogar fora essa linha aqui. Mas, quando eu faço isso, eu tenho que usar, quando eu uso essa anotação mock aqui, eu sou obrigado a usar uma classe chamada de Mockito Annotations, tá? E OpenMocks. Então, com esse caso aqui, nesse momento, eu tenho que fazer umas mudanças aqui, que eu quero usar o this aqui, né, para usar a instância, é onde eu vou usar o before each now,
agora, quer dizer, para remover os estáticos, tá bom? Então vamos importar aqui, porque o before all ele exige que seu método seja estático, before each não, tá? Então aí nesse momento aqui agora eu estou usando o this aqui para usar a instância dele, e aí só que ó, tem um detalhe, ele retorna para mim um autoclosable, ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou até colocar aqui, private autoclosable, close service. Então agora vamos usar o close service aqui. Por quê? Porque como ele vai retornar, né, ele vai permitir que eu feche depois o mock, né, para encerrar. Então aí é interessante aqui a gente usar agora um método para fechar, né. Então public void close service. E aí tem a anotação aqui que eu vou usar agora after each. Por quê? Porque a gente está usando o before each, mas existe o after all também, tá? Então aqui, e aí agora quando eu fechar ele aqui, o serviço, ele vai me cobrar também aqui, tratamento de exceção aqui, então eu vou dar um throws aqui, só para propagar a exceção. Bom, então aí eu fechei, deixa eu ver o que mais aqui, adicionei essa aqui, né? Então, when students, tá ok, tá completo, vamos rodar. Ó, 2 rodadas, 0 erro, 0 teste. Só para vocês verem aqui que está rodando a classe certa. Ó, tirei aqui um L aqui para dar um erro. Uma falha, né? Quer dizer, aí, então, tivemos uma falha. Então, vou voltar aqui de novo. Então, nossa classe aqui, a gente usou, então, a notação mock. A gente não precisou de criar um mock lá. Então, qual que foi a vantagem aqui, né? Ficou fácil de criar o mock agora, mais fácil, você simplesmente só coloca a anotação em cima aqui, né? Ficou mais fácil de você ler e entender o código, mas aquele problema lá, né, da gente não conseguir validar o uso do frame, que detectar os estados incorretos, ainda esse problema ainda continua, tá? A gente não resolveu esse problema ainda, ok? Então vamos tentar melhorar agora o nosso código. Eu vou aqui, vamos criar então uma terceira alternativa, tá? Que nessa terceira alternativa aqui, além da gente usar o mock, vamos usar o que? Inject mocks, tá? Que nada mais é o que? Eu estou fazendo agora aqui uma injeção automática, né, dos meus mocks, que nós vamos fazer. Que nada mais é o que? Então eu tenho aqui meu notation mock, eu já estou declarando que esse aqui é um mock. E aqui agora eu vou informar quem que vai ser, né? Então eu vou injetar na minha classe Student Search, tá? Então vou importar aqui. Bom, aí com isso ainda estou usando minha classe aqui certinho, estou configurando ela aqui. Só que agora eu não preciso mais de fazer isso aqui que eu estava fazendo, instanciando aqui, nesse momento aqui eu estava injetando o meu mock, né, que essa Student Service é mock, só que agora ele vai fazer automaticamente para mim aqui, ó. Por quê? Porque ele vai fazer automaticamente aqui para mim, porque ele já sabe quem que é o mock, porque está anotado. Então eu posso remover essa linha aqui, ó, tá? Então removendo essa linha aqui agora, ou seja, eu já dispensei uma burocracia ali, né? Então vamos rodar para ver se não tem nenhum erro. Ok, meus testes passaram certinho, tá? Então essa aqui agora foi uma melhoria que a gente fez. Só que ainda existe problemas, né? Foi fácil de injetar o mock aqui, facinho, por quê? Que vamos supor que a gente teria aqui, ó, 5 declarações de mocks aqui. Bastava a gente fazer isso aqui para ele injetar os mocks de maneira automática para a gente, tá? Só que nesse caso aqui, a gente tem um problema. Fica aquela pergunta, né? Como que nós podemos ter 100% de certeza que nada instancia essa classe aqui sem injetar as dependências, tá? Então a gente tem esse problema aqui ainda, tá? Desde o início, né?
que eu não comentei, mas por causa que a gente não tinha, que agora ele já é específico, né? Que antes era simplesmente ele não validava o uso do framework. Então, nesse caso agora, a gente vai usar, deixa eu criar agora uma nova instância, tá? Por fim, né? Então essa aqui vai ser a minha última alternativa que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai usar então, ó, usando annotations mock e inject mock e também, né, a extend with, ok? Então nesse caso aqui, agora a gente vai usar uma anotação em cima da minha classe aqui. Deixa eu ver aqui, cadê o pom? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Vocês lembram dessa dependência aqui que eu pedi para adicionar lá na primeira aula, né? Então, essa dependência aqui, agora que a gente vai usar ela, tá? Então, é para isso que a gente adicionou anteriormente. Aí, deixa eu ver se está na classe certa, né? Então, com isso, com aquela dependência que a gente adicionou, a gente consegue usar as anotações e o Mockito Extension, tá? Deixa eu importar. Ok. E aí com isso agora, né, a gente vai ter que resolver alguns probleminhas agora. A gente não precisa mais desta classe Mockito Annotation, podemos jogar fora ela, podemos jogar esse autoclosable fora também, consequentemente esse método aqui também, tá? E, só que aí tem um detalhe, tá? Com essa mudança que a gente está fazendo aqui, a gente vai conseguir agora, a gente não vai precisar mais desse Mockito Annotation, né, que eu tinha falado. A gente está validando o uso do framework e detectando os stubs incorretos, tá? Ficou fácil de criar os nossos mocks, injetar, ler e entender o código. E o problema aqui é que a gente, né, precisou dessa dependência extra que eu mostrei para vocês aqui no .xml lá, né, Mockito de Unity. Bom, mas aí aqui, então, ele vai detectar agora pra gente, né, os stubs incorretos também, né? Então, eu vou deixar aqui só para vocês verem. Olha só, ele detectou aqui, olha lá, uns stubs desnecessários aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos jogar ele aqui. Vou descartar esses comentários aqui. Que agora aqui já não cabe. Nossa. E aí da Mary, né, que é um caso específico também, vou colocar aqui. E vamos rodar de novo nosso teste. Nosso teste agora passou para todas as situações, tá? Vamos supor mais ou menos aqui, ó. Vou tirar essas configurações aqui para vocês verem. Tá? Porque a gente não pode esquecer. Olha lá, os testes falam tudo por quê? Porque tá vazio, a gente não configurou. Então, a hora que a gente faz essa configuração aqui, então o meu student aqui vai passar e o da Mary ainda tá nulo. Então, eu preciso de configurar aqui, né, o meu mock aqui para ela, ok? Mas ele ficaria desnecessário lá no inicialização, tá bom? Então, gente, esse aí foi a aula prática, né, de testes, e agora vocês podem praticar e treinar bastante. Até mais, tchau, tchau.